Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Podeis tomar o vosso assento, por gentileza. Para nós uma alegria imensa estar com os irmãos desde ontem e o privilégio de estar nesta manhã trazendo a palavra às famílias. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Roimar, sua muito digna esposa, demais irmãos que estão nos assessorando. Muito obrigado pelo carinho, a amabilidade que os irmãos têm demonstrado a nós. Para nós uma alegria muito grande estar com vocês aqui, né? O pastor Roimar disse que a última palavra na casa dele sempre é a dele, né, irmão? Toda a casa que tem homem é assim mesmo, irmão, né? É quando a mulher diz assim, bem, faça isso. Aí ele ergue a voz e diz, já estou indo. É a última palavra, é a dele, né? Eu vou deixar aqui, pelo menos para vocês conhecerem a cor da voz, né, da minha amada. Bem, queridos? A Márcia é uma esposa abençoadíssima. Eu sempre digo para ela o seguinte, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter conhecido Jesus aos meus 17 anos, para 18 anos. Quando tive um encontro com Cristo, isso foi transformador na minha vida. E a segunda coisa mais importante na minha vida, amado, foi a Márcia ter casado comigo, irmão. Que a vida dela foi transformada. Eu falo sempre para ela, meu bem, duas coisas importantes na minha vida. Eu ter encontrado Jesus, depois de ter encontrado você, né? A Márcia é uma mulher extraordinária, uma mulher de oração, uma mulher dedicada, filha de pastor, não queria casar com pastor de jeito nenhum, né? Mas aí Deus fez de mim pastor. O dia que eu fui separado ao presbitério, ela chorou, gente. Pensa, eu ajoelhado do lado dela, falei, nossa, que minha mulher, que emoção, né? Ela estava chorando, dizendo, agora não tem mais jeito, ele é pastor mesmo, né? Era tristeza, não era alegria, né? Mas Deus nos deu o privilégio de servir ao Senhor e pastoreamos já há 20 e poucos anos, e a igreja a qual pastoreio faz 15 que nós estamos lá servindo ao Senhor. Mas vou deixar aqui um pouquinho para ela dar a oportunidade. Ela, quando pega o microfone, fala muito. Você tem 3 segundos só, amor. Oi. Paz do Senhor, irmãos. Eu quero agradecer pelo carinho, pelo convite de estarmos aqui. É uma igreja muito acolhedora, muito cheia de detalhe, muito cheia de carinho. A gente percebe isso e é o trabalho de vocês, né? E isso é uma igreja que Deus escolhe, né? Porque é a igreja acolhedora, é que chama as pessoas, né? Que atrai as pessoas. E a Bíblia fala que nós seríamos conhecidos pelo amor, né? Então, vocês estão no caminho certo. Parabéns, viu, pastor, pastora? Parabéns aos irmãos. Muito obrigado pelo carinho das meninas que me mandaram uma cesta lá maravilhosa, com tanto detalhezinho. Eu quero agradecer e quero dizer a vocês para aproveitar o momento. Esses momentos assim são ímpar, para que você possa alinhar, né, você e o seu esposo no seu casamento, que é um projeto que Deus te deu e que vai para a vida toda. E a gente não pode viver de fachada, não é verdade? Realmente você tem que viver um casamento verdadeiro, porque você é uma testemunha de Cristo. Não pode ser uma coisa aqui e uma coisa lá fora. Então, a gente tem que alinhar o casamento, tem que alinhar as nossas ideias com as ideias do nosso cônjuge e viver o propósito de Deus e desfrutar do melhor que Deus nos deu, que é o relacionamento, né? Não é um peso, não é difícil. Se a gente se alinhar à vontade de Deus, a gente desfruta do melhor do nosso casamento e passa esse legado, que é a nossa responsabilidade, passar o legado para os filhos e netos. Amém? Então, nós temos uma responsabilidade, viver o melhor do casamento e passar um legado. Amém? Então, aprenda, olha, absolva tudo e coloque em prática. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus, queridos? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Nós vamos falar um pouquinho hoje, nesta manhã, sobre vivendo a cultura do reino nas nossas famílias. Amém? E aí eu não fiz nenhuma transparência, porque tem um objetivo, tá? O objetivo é que você anote o que eu vou falar, tá bom? Então eu quero que você pegue já aí sua caneta, seu lápis, pegue aí o seu bloquinho de nota no seu celular e anote os tópicos, anote algumas coisas que nós vamos falar aqui, senão você esquece. Como diz um amigo meu, né? É melhor um lápis pequeno do que uma mente grande, tá? Sempre você vai esquecer. Quando você anota, você não esquece. Isso é importante para você.
Então anote alguns tópicos, fique atento, porque Deus vai falar com você. Amém, amado? Olhe para o irmão que está ao seu lado e fale assim: irmão, presta atenção. Não deixa eu ficar disperso. Se eu cochilar, você me cutuca, hein? Tá bom? Amém, queridos? Vivendo a cultura do reino dentro das nossas famílias. Mateus capítulo 6, versículos 9 a seguir. Muito conhecido. Eu acredito que cada um de nós que estamos aqui sabe esse texto de cor, né? Porque se trata de um ensinamento de Jesus acerca de um pedido dos discípulos para que Jesus ensinasse eles a orar. Mas na realidade esse texto, ele traz a filosofia, se assim podemos colocar, da cultura do reino. O que é uma cultura? Não há uma pessoa no mundo que não viva uma cultura. No nosso país, nós temos diversas culturas, tá? Porque o nosso país é um país continental. Então nós temos pessoas de vários estados, cada estado tem a sua cultura, cada estado tem a sua fala, cada estado tem a sua comida, né? Então você vai tendo essas culturas. E essas culturas também, fora do nosso país, você visitando outros países, lendo, estudando, assistindo, você percebe as culturas na alimentação, no comportamento, no vestimento, enfim, a cultura que estabelece um povo. Nós, como povo de Deus, quem é povo de Deus aqui? Diga amém. Nós também temos a nossa cultura. E aí não é a cultura, né, de quem mora em Brasília, não é a cultura de quem mora em Minas, não é a cultura de quem mora no Nordeste ou no Sudeste do nosso país, né, ou no Sul do nosso país, os sulistas. Não, é a cultura do reino. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós tornamos discípulos de Cristo, nós precisamos trazer a cultura do reino para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa. Quem entendeu, diga amém. Então vamos ao texto. Versículo 9 do capítulo 6 de Mateus. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não vos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E a igreja diz, amém. Esse é o texto muito conhecido, por se tratar da oração que todos chamam de oração do Pai Nosso. Mas essa oração, ela está repleta de ensinamento. E aí eu quero que você fique com sua Bíblia aberta, porque nós vamos pontuar pontos importantes aqui dessa oração, que é a cultura do reino. Toda a cultura do reino está inserida na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso está dentro do decálogo bíblico chamado Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 e formula aí então o chamado Sermão do Monte, que é algo fenomenal. E aqui vai uma dica para você que gosta de estudar a Bíblia. Procure durante um ano estudar somente o Sermão do Monte. Eu já fiz isso várias vezes. E o quanto nós aprendemos, só o Sermão do Monte. Há alguns escritores, por exemplo, como John Stott. Alguém já ouviu falar sobre John Stott? Né? Um grande escritor, vale a pena você ler muita coisa desse homem. Martyn Lloyd-Jones, também outro grande escritor, tá? Um homem voltado à palavra, um homem que durante 30 anos ele pregou na igreja luterana, na igreja anglicana na Inglaterra, durante 30 anos, toda sexta-feira. Ele não era o pastor titular da igreja, ele pediu para o pastor que se o pastor desse a oportunidade para ele, de um culto ele pregar. E o pastor falou para ele, não, sexta-feira, é um dia muito ruim, você pode pegar sexta-feira. E ele começou com pequenos sermões, com 100 pessoas, 200 pessoas, e a história é que ele ficou durante 30 anos pregando nessa igreja toda sexta-feira, onde o público menor era 1.500 pessoas sentadas para ouvi-lo.
Só o livro de Romanos. Ele pregou durante 30 anos somente o livro de Romanos. Para Martin Lloyd Jones, ele dizia: se a Bíblia toda fosse condensada no Sermão do Monte e no livro de Romanos, era o suficiente para que a salvação fosse alcançada de uma forma plena para todos aqueles que são cristãos, filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, a profundidade. Então, se você achar alguma coisa de Martin Lloyd Jones, ele tem um compêndio de 8 livros, né? Só do sermão, só do livro de Romanos. E um compêndio de 800 páginas do Sermão do Monte. Vale a pena você adquirir e ler, porque é de uma suma importância para nós. A cultura do reino, dentro da oração do Pai Nosso, essa é a ideia que eu quero trazer para cada um de nós. Viver a cultura do reino dentro de uma nossa família é algo fundamental, porque nós não podemos viver como o mundo vive. Nós fomos chamados para ser sal e luz da terra. E isso não é uma tarefa fácil. Ser luz em meio às trevas não é uma tarefa fácil. Porque se você chega em um ambiente onde há escuridade, você não precisa ser um grande farol. Se você for a cabeça de um fósforo aceso, você já é o suficiente para indicar o caminho. Imagine se isso aqui tivesse tudo escuro e nós não estivéssemos familiarizados com o local. E nós tivéssemos aqui ninguém que tivesse uma lâmpada, mas alguém acendesse um palito de fósforo. Um único palito. E ele começasse a dizer para nós que a porta de saída era essa aqui. Todos nós caminharíamos em direção àquela pequena luz da cabeça de um fósforo. Então, ser luz não é fácil. Ser sal também não é fácil. Porque o sal, no excesso, incomoda. Na ausência, faz falta. Então, precisa ser na medida. Sal a gente não come de colherada, é de pitada. Amém? É pequenas pitadas. E nós, que acostumamos, né, comer uma comida temperada, o sal faz toda a importância. Não é grande quantidade, é uma pequena quantidade. Você pode colocar tudo quanto é tipo de tempero. Você pode colocar chimichurri, né? Você pode colocar limão pepper, né? Você pode colocar, como é que chama aquele do pimentão? Páprica, né, irmão? A pessoa fala, comprei páprica. É pimentão, irmão, seco. Né? Então, você pode colocar tudo isso. Mas se você não colocar sal, vai perder o tempero. Amém? E sal em pequenas doses. Então, essa cultura que está inserida na Bíblia, nós precisamos trazer para dentro da nossa família. Quando nós não vivenciamos essa cultura na sua integralidade dentro do lar, nós perdemos aquilo que é mais importante, a nossa família. Nós perdemos os nossos filhos para o mundo. Eu gosto de uma frase do pastor Josué Gonçalves que diz que filhos a gente não perde na rua. Filhos a gente não perde na faculdade. Ah, meu filho foi para a faculdade e eu perdi o meu filho na faculdade. Não, você perdeu o seu filho em casa. O ambiente que nós perdemos os nossos filhos é o nosso lar. Quando nós negligenciamos a nossa responsabilidade como pais de implantar no coração dos nossos filhos a cultura do reino. Então não é na faculdade. Ah, pastor, eu fiz de tudo, mas o meu filho desviou. Então louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque você fez de tudo. Agora, se você negligenciou, eu tenho uma notícia triste para você. Deus vai cobrar de você. Porque antes de o seu filho ser seu filho, ele é filho de Deus. E ele é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus para você. Então, cuidado para você não negligenciar a cultura do reino dentro do ambiente da sua casa. Antes de eu adentrar aqui, muitos pais perguntam para mim, pastor, como que faz para mim ganhar o meu filho para Jesus? Como que faz para mim manter o meu filho servindo ao Senhor? Não tem segredo. Deuteronômio 6, versículos 4 a seguir. Vocês lembram o que está escrito lá? Vamos lá. O texto diz assim, e amarás, diga comigo, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
de toda a sua. Deus está mandando quem amar? Olha para você e diz assim: o teu filho irá amar a Deus o quanto você ama. Quem entendeu? Amém, amado? Se você negligenciar esse amor não será refletido no seu filho. Porque o texto seguinte diz assim: e amarás o seu filho e amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E aí vem: e inculcarás isso no teu filho. Você inculcará isso no teu filho. Agora, como é que você vai inculcar algo que você não vive? Amém, queridos? Põe a mão na pessoa do teu lado e fala: seu filho não precisa ouvir. Vai com fé, diz assim: o seu filho não precisa ouvir. Seu filho precisa ver. Amém, queridos? Nós precisamos viver isso. Isso é a cultura do reino. Os nossos filhos vão amar a Deus o quanto nós amamos. Quantas vezes nós, por causa da pressão, por causa do mundo, a gente troca o sagrado pelo trivial. A gente troca o sagrado, o eterno, pelo transitório. Hoje é ceia na nossa igreja. Vou te dar um exemplo. Domingo de manhã, ou domingo à noite, ou sábado à noite. Não sei qual é o dia da ceia de vocês aqui. Aí aparece a festinha de aniversário de um amiguinho do seu filho. Ah, amiguinho do meu filho, tadinho, ele quer ir na festinha. Que dia que é a festinha? Olha para o teu irmão e fala assim: no dia da ceia, você faz o quê? Leva o menino para a festinha ou vem para a ceia? Não, pastor, isso é muito radical. Bem-vindo ao reino de Deus. O reino de Deus não é para os irradicais. O reino de Deus é para os radicais. Amém, querido? Ah, eu vou levar meu filho na festinha. Ceia tem todo mês. O que você acabou de ensinar para o seu filho? Que as coisas eternas podem ser trocadas por uma festinha de aniversário. Ah, pastor, isso é muito duro. Bem-vindo ao reino. Se você, o filho, mas ele vai chorar. Irmão, choro não mata ninguém. Ele vai ficar entristecido. Não vai, irmão. Não vai. Deixa o Espírito Santo trabalhar, amém, irmão? Quem convence o homem não é você. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem acredita nisso, irmão? Amém? Isso é a cultura do reino. Mas vamos ao texto. Sabemos que a cultura, ela molda o nosso comportamento. Se você tem a cultura forte em determinada coisa, ela vai moldar os seus comportamentos. A cultura nos leva a praticar coisas e ações porque aprendemos nessa cultura. Por exemplo, tem gente que ama comer piqui. Ele cresceu numa cultura comendo piqui. Eu, irmão, sou daqueles que odeia piqui. Até o cheiro me dá ânsia. De vez em quando eu vou visitar algum irmão lá na fazenda. A nossa região é uma igreja que tem muitos irmãos na fazenda. E a irmã fez lá para mim: pastor, que alegria receber o senhor aqui. Eu acabei de matar o franguinho caipira e fiz com piqui para o senhor. Eu olho para a irmã e falo assim: irmã, a senhora assassinou o frango. A senhora acabou com ele. Não é? Mas ela ama. E aí o que eu tenho que fazer, irmão? Tem que comer o franguinho com piqui. Né? Separar do lado assim, não vem o piqui, dá um jeito, né? É a cultura dela. Se você vai em qualquer outro lugar, você vai para o Nordeste, muitas vezes o irmão quer levar você para comer uma buchada de bode, irmão. Quem ama, amém. Quem ama buchada de bode, diga amém. Irmão, pelo amor de Deus, que gosto é esse? O que tem ali dentro, irmão? Miúdos do bode. Irmão, come uma pernil do bode, come uma paleta do bode, uma costelinha do bode, né? Mas é a cultura. E a cultura nos acompanha. Aonde você vai, essa cultura vai. Eu estive agora no Japão e lá nós fomos hospedados numa escola e ficamos lá numa escola muito organizado e os irmãos fizeram café da manhã para a gente. E o café da manhã não tinha nada de japonês. Porque os irmãos que prepararam o café eram o quê? Brasileiros.
Então a cultura, eles estão lá há 20, há 10, 15, 30 anos no Japão, mas a cultura brasileira está neles. Pastor, que saudade de comer um feijão. Olha, irmão, que saudade, né? Olha aí. Então essa cultura nos acompanha. E essa cultura de nós que somos servos e servas de Deus, ela precisa nos acompanhar. Então a pergunta para nós é: qual a cultura que eu tenho impregnado dentro da minha família do reino do céu? E eu preciso saber qual é essa cultura. Como é que eu compreendo ela? Como é que eu aprendo ela? Eu preciso vivenciar isso. E nós vamos trabalhar a partir do texto de Mateus 6, o versículos 9 a 13. Então vamos comigo. O texto diz: portanto, orais assim: Pai nosso que estais no... Qual que é a primeira ação após essa palavra? Tem uma vírgula. Não é? O texto diz assim, ó: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, vírgula. Qual é a frase? Santificado seja o teu... A cultura do reino para nós que somos filhos de Deus é essa: eu preciso viver uma vida que santifique o nome de Deus. Ah, pastor, mas o nome de Deus já não é santo. Santo, 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 santo. Mas aqui na terra, nós é que somos o agente que santifica o nome de Deus. Como? Dando um bom testemunho de vida. A santificação. Essa santificação é que vai trazer o reino de Deus para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Então, santificado seja o nome do Senhor na sua vida. Aonde? Na minha vida. Santificado seja o nome do Senhor no meu casamento. Santificado seja o nome do Senhor no ambiente da minha família. Santificado seja o nome do Senhor na minha casa. Santificado seja o nome do Senhor no meu trabalho. Santificado seja o nome do Senhor no trânsito. Você está indo ali, o camarada dá uma fechada em você. Você fala: bendito seja o nome do Senhor. Você faz isso, irmão? Ou você é daquele que levanta um dedo que não pode na sua mão? Olha assim para o teu irmão e fala: cuidado com esse dedo, irmão. Então a santificação, a importância de nós em todo momento santificar o nome do Senhor, no nosso comportamento, nas nossas relações, no nosso trabalho. Santificado seja o nome do Senhor. O quão importante isso, irmãos. Eu estava outro dia no aeroporto de Belo Horizonte e tinha uma senhora muito brava, porque ela estava levando um caixote com um cachorro. E ela veio com esse cachorro não sei de onde, e já era 6 horas de viagem, e a empresa não tinha dado água para o cachorro, estava lacrado a caixa, ela não podia abrir, e aquela reclamação, e a mulher brava, e foi para frente, e xingou, e esbravejou, e aquele negócio, irmão. Eu na fila, caladinho. Aí de repente veio um senhor, uma senhora passando, ela viu: ô pastor! Aí foi, cumprimentou o pastor, profetizou na vida do pastor. O pastor foi embora, ela voltou a brigar de novo com o pessoal da companhia. Irmão, eu fiquei pensando, eu quase falei para ela: a senhora é crente mesmo? Mas eu falei: do jeito que essa mulher briga, ela vai me bater aqui. Fiquei calado. Aí eu fiquei imaginando as pessoas que estavam em volta dela, as pessoas que estavam na operadora da empresa, como é que elas viram Deus na vida dessa pessoa. A santificação é algo que nós precisamos vivenciar ela no nosso comportamento. No nosso comportamento dentro do nosso lar. Você como marido, cadê os maridos aqui? Diga amém. Você santifica o nome do Senhor no comportamento seu, na relação sua com a sua esposa? Você, esposa, santifica o nome do Senhor na relação sua com o seu esposo? Seus filhos estão olhando. Como é que é a fala de vocês? Como é que é a comunicação de vocês? É uma comunicação que santifica o nome do Senhor? A importância de nós santificarmos o nome do Senhor. Próximo ponto, o texto diz assim, ó: santificado seja o teu nome.
Aí o texto continua dizendo o quê? Venha o teu reino. O texto diz, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então nós temos duas coisas importantes aqui. Se nós precisamos viver a cultura do reino, e o primeiro pilar para vivermos a cultura do reino é a santificação do nome de Deus, porque nós estamos aqui para santificar o nome dele, a segunda coisa para vivenciarmos isso, venha o teu reino. O reino de Deus, o que é o reino? Reino fala de governo, diga comigo. Reino fala de governo, fala de poder, fala de domínio, fala de senhorio. A pergunta para nós é, Senhor, venha o teu reino. Nós estamos dizendo, Senhor, governe sobre nós. Senhor, domine sobre nós. Domine sobre a minha vida. Domine sobre o meu casamento. Domine sobre os meus negócios. Domina sobre mim. Tudo que nós vamos fazer, irmão, Paulo vai dizer assim, olha, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você precisa ser esse agente. O Senhor governa sobre mim. E o governo do Senhor é um governo justo. É um governo reto. É um governo que não trabalha com a injustiça. Não trabalha com a inverdade. É um governo que tenta trazer sobre a nossa vida, e nós devemos vivenciar isso, toda a honestidade. Coisa que para nós hoje está difícil no nosso país, né? Mas é possível. Nós podemos viver a honestidade. Viver a grandeza do governo de Deus sobre a nossa vida, o domínio dele. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Ele domina sobre mim. Venha o teu reino. Venha reinar na minha vida. Venha reinar no meu casamento. Venha reinar no meu trabalho. Venha reinar na minha família. Venha reinar nos meus negócios. Venha reinar nas minhas ações. Venha reinar nas minhas escolhas. O Senhor é o nosso governo. É Ele que governa sobre nós. Venha o governo dele sobre mim. Venha o domínio dele sobre mim. Venha o senhorio dele. Nós vivemos numa geração, amados, que as pessoas estão procurando uma igreja que possa satisfazer o desejo dela. Ela não procura mais uma igreja, diz, não, essa igreja me leva a ser um agente do reino, uma igreja que me leva a servir, uma igreja que me leva a estar debaixo do domínio do reino de Deus. Não, é o meu contentamento. É aquilo que eu quero, é aquilo que eu desejo. Mas cadê o senhorio de Cristo sobre a tua vida? E a igreja, a sua família, que é a sua igreja, amém? Sua família é a sua igreja. Qual é a primeira igreja que você pertence? Sua família. Aqui nós estamos reunidos num templo, que é uma igreja, mas essa igreja é repleta de pequenas igrejas, que é a minha família. A minha casa é uma igreja. Tá? O maridão olha para a esposa e fala, eu sou o seu pastor. Vai, maridão, olha para ela e fala assim, eu sou seu pastor. E ela diga, eu sou sua ovelha. Agora, que tipo de pastor que você é na sua casa? Eu sempre brinco com os irmãos, né? Eu pergunto assim, irmão, a sua esposa já pediu oração para você? Os maridão que está aqui. Sua esposa chegou em você e falou, bem, ora por mim, eu não estou bem. Se você é um presbítero, né, evangelista, pastor, ou um diácono, né, referendado, você pode ungir. A sua esposa já pediu unção para você? Falou, bem, eu não estou bem, ungiu. Se a sua esposa nunca pediu oração para você, você é um pastor, um presbítero, e ela nunca pediu para você ungir ela, irmão, dá uma olhada na sua espiritualidade, ela não está muito legal não. Porque, aliás, nem eu quero a sua oração, porque se nem a sua esposa quer, eu também não quero. Porque é um ambiente do governo de Deus sobre a nossa vida. Amém, querido? O quanto que Deus, o quanto que o Senhor
é Senhor da nossa vida, governa a nossa vida, domina a nossa vida e domina a nossa vontade. Amém, querido? Terceiro ponto. O governo ou a cultura do reino de Deus sobre a nossa vida, o texto diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor seja feita na terra, assim como é feita no céu. Lá no céu, amado, os anjos fazem a vontade de Deus. Eles são servos, estão para servir. E aqui na terra, quem é que faz a vontade de Deus? Olha para o irmãozinho e fala assim: você, eu. Nós somos os agentes que precisa impregnar dentro de nós, fazer a vontade de Deus. Nós precisamos fazer a vontade dele, descobrir qual é a vontade dele. A sua casa, a minha casa, mano, precisa ser um pedacinho do céu. Quando a gente não faz a vontade de Deus, o nosso lar se torna a porta do inferno. Um ambiente tóxico, um ambiente doente. Aí você pergunta para a pessoa: irmão, e aí? Está indo para o céu? Fala: irmão, céu, estou aguardando o soar da trombeta. Aí ele fala: com Jesus no barco, vai tudo bem. Mas quando você vê o rastro dele, a boca fala que ele está indo para o céu, mas o rastro dele é de quem está caminhando para o inferno. O caminhar dele, o rastro dele, por onde ele passa, ele deixa um sinal, não é do céu, é um sinal do inferno. Como é que é o seu caminhar? Essa é a vontade de Deus. Aí nós queremos que os nossos filhos sirvam a Deus. Nós queremos que a nossa família sirva a Deus. Mas o nosso caminhar, o nosso assentar, o nosso rastro, não é de quem caminha para o céu. Então nós precisamos rever. A culpa não é do outro, a culpa é minha. Muitas vezes alguém chega em você, eu sempre confronto, né? Alguém chega: pastor, eu estou lutando contra um problema, um pecado. Me ajude em oração, pastor. Eu preciso vencer. Eu estou pagando o preço. Eu falo: amém, irmão. Vou orar por você. Me diga para mim, o que você está fazendo para pagar o preço? Pastor, Aí a pessoa começa a se desvair. Porque ela não está fazendo nada. É mais fácil você pedir oração. Vocês oram por mim? Aí a pessoa é vazia de Deus. Aí eu pergunto para a pessoa: irmão, beleza, irmão, você já leu a Bíblia hoje? Não. Ué, como é que você quer que Deus te mude? Como é que você quer que Deus te transforme? A gente acha que a oração daquela irmã que é cheia, né? A irmã do coque, né? A irmãzinha do repleplé, né? Ora por mim, a gente acha que a irmã vai botar a mão na cabeça da gente, transformou. Não, meu irmão, você precisa pagar um preço. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A casa construída na rocha, amados, não é a ausência de somente construir a casa, ou a ausência de você estar no culto, ou a presença de estar no culto. É a prática da palavra. Porque o texto diz lá assim, não é? Olha, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele que ouve estas minhas palavras e as será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Você pode dizer que a rocha é Cristo? Ok. Mas a interpretação correta ali não é Cristo, é a prática. A rocha é a prática. Nós não podemos ser bons no discurso. Não podemos ser bons no sermão. Nós temos que ser bons na prática. A prática é que transforma quem está ao nosso lado. A prática é que transforma o nosso filho, a nossa esposa. O meu filho caçula, o Caio, estava prestes a entrar na faculdade e eu e ele fomos fazer um pedal. De manhãzinha, eu moro a uns 12 quilômetros de uma represa muito bonita, chamada Cachoeira Dourada. E a gente saiu de casa cedinho, fomos tomar um café na beira da represa e fomos pedalar. E eu cheguei com ele na beira da represa, o sol estava nascendo, nós sentamos na beira da represa, eu tirei o capacete, ele tirou, e eu comecei a olhar o sol e a glorificar a Deus, e ele tomando um café, botando um café na xícara, numa canequinha para mim,
E aí ele veio trazer aquela canequinha, ele viu eu chorando, glorificando a Deus, ele botou a canequinha no chão, me abraçou por trás e falou no meu ouvido: pai, eu quero amar a Deus como o Senhor ama. Naquele momento, irmão, eu disse: Deus, o Senhor preparou meu filho. Ele pode entrar na faculdade, pode ter os piores professores contra Deus, ele não vai esquecer o Deus do pai dele. Então é isso que nós vamos trazer para dentro da casa, é fazer a vontade de Deus, é realizar a vontade dele, é ser um exemplo. Quando nós nos tornamos esse exemplo, fazendo a vontade de Deus, amado, tudo é transformado. Esses dias eu ouvi um testemunho de um pai, passando por um problema financeiro. Ele foi no centro da cidade, com o filho, procurar um emprego, que ele precisou ficar olhando o filho, para a mulher poder trabalhar. E ele levou o currículo com o menino. E para voltar para casa, ele tinha o dinheiro da passagem, só dele. Aí ele montou no ônibus e esqueceu. O menino tem 10 anos. E a catraca você passa só com 7 anos. E aí ele chegou na catraca para passar, botou a mão no bolso, viu que só tinha o dinheiro para ele. Aí falou para o menino: filho, vamos descer, o papai tem dinheiro só para o papai. E o menino falou: e aqui só pode passar, pai, só pode passar uma criança com 7. Aí o menino falou: pai, eu já tenho 10, né, pai? Aí o cobrador diz assim para o pai: não, tem ninguém no ônibus, pode pagar a sua, o menino passa por baixo. Aí o menino olhou para o cobrador, olhou para o pai e falou assim: pai, eu já tenho 10 anos, né? O que você faria como pai? Quebraria a lei? Ou você ensinaria o seu filho que leis têm que ser obedecidas? O pai pegou o dinheiro, botou no bolso, disse: filho, vamos descer, nós vamos a pé. O cobrador: não, passa. Eu: não, para, no próximo ano eu vou descer. O pai desceu, pegou aquele dinheiro da passagem, comprou 2 sorvetes. E eles foram caminhando, chupando o sorvete e glorificando a Deus. Esse testemunho quem contou foi o próprio filho, que hoje é pastor. E daquele dia eu aprendi com meu pai o que é fazer a vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela tem um peso. E nós precisamos decidir fazer a vontade. E fazer a vontade de Deus vai lhe custar. Fazer a vontade de Deus, você vai ter que pagar um preço alto. Mas é esse preço que eu estou disposto para ter uma família saudável. Se você quer ter uma família saudável, você tem que pagar o preço. E o preço nós temos que pagar. Fazer a vontade de Deus não é só no céu que ela é feita na terra. Venha o teu reino, realize a tua vontade. A vontade de Deus. Qual é a lei de Deus? Qual é o mandamento de Deus? Eu preciso fazer a vontade dele na minha relação com a minha esposa, na relação com os meus filhos, na relação no meu trabalho, aonde eu estiver, eu vou realizar a vontade de Deus. O que Deus quer de mim? Qual é a vontade dele? Qual é o desejo dele? Essa cultura do reino precisa ser impregnada dentro da nossa casa. Amém, queridos? O texto ainda continua. Quarta coisa, o texto diz assim: dai-nos o pão nosso de cada dia. Esse pão, para quem serve ao Senhor, não é dúvida. Amém, queridos? Porque o Pai sempre está pronto para dar pão. O próprio Jesus disse assim, que vocês são pais maus. Vocês sabem a diferença quando o seu filho pedir pão. Você não vai dar uma pedra, você não vai dar uma serpente, você vai dar pão para o seu filho. Se vocês que são injustos sabem a diferença entre uma pedra e uma serpente, quanto mais o vosso Pai no céu tem para vos dar pão. O pão. Então o pão não é incerteza, o pão é uma certeza. Amém, amado? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ele assim: o pão nunca vai ser uma incerteza. O pão sempre será certeza. Porque quem serve ao Senhor não fica desprovido.
Amém, querido? Há uma bênção sobre a tua casa, há uma bênção sobre a tua família, e jamais vai faltar o pão. Você pode levantar a tua mão e glorificar o Senhor, amado? Mas o Senhor Jesus nos ensina aqui, a cultura do reino. Ele diz assim: Senhor, dai-nos nosso pão de cada dia. Porque o importante nesse texto não é o pão, porque o pão é uma certeza, o pão já é uma convicção, o pão já é uma bênção, uma dádiva de Deus. Ele vai trazer o pão. Porém, o que é importante aqui não é o pão, mas o texto diz que é o pão de cada dia. Por quê? Por causa da presença. Amém, amado? O importante não é o pão. Pega essa chave aqui, irmão. O importante não é o pão. O importante é a presença todos os dias de quem traz o pão na sua casa. O importante não é você ter o pão. Porque tem gente que tem pão sobrando, irmão. Não é verdade? Mas não tem presença. Mora na melhor casa, na melhor mansão da cidade, tem o melhor carro, mas de vez em quando tira a vida. Conhece gente assim? Você conhece gente que mora na maior cobertura da cidade, mas vive à base de psicotrópicos. Não tem alegria. Talvez nós não moramos na melhor casa da cidade, amém, amado? Talvez nós não temos o melhor carro, mas nós temos a presença. Todos os dias, não é amanhã, é todo dia. Todo dia Ele bate na sua porta com pão fresquinho. Você não pode perder isso, pai. Como é que eu tenho esse pão, pastor? Você lê a Bíblia todo dia? A tua mulher vê você lendo a Bíblia, marido? Os teus filhos vê você lendo a Bíblia? O teu marido, mulher, vê você lendo a Bíblia? Os teus filhos, mulher, vê você lendo a Bíblia? Ou você passa horas e horas no celular, correndo o dedo para baixo e para cima, e com a mente vazia de Deus? Se você quiser criar um ambiente onde Jesus está, a palavra é o começo. O ambiente da casa, o ambiente da oração. A mesa precisa ser o ambiente da palavra. A mesa precisa ser o ambiente da oração. A mesa é o altar da casa. Você sabia que a sua mesa é o altar da sua casa? Mesa não é lugar de discutir. Mesa não é lugar de brigar. Mesa é lugar de se alimentar da comida da terra e da comida do céu. Mesa é um lugar onde nós agradecemos. Nunca sente numa mesa para murmurar. Nunca sente numa mesa para falar mal da igreja. Nunca sente na sua mesa para falar mal do pastor, da dirigente, do ciclo de oração, de quem você é descontente. A mesa é um lugar onde Deus precisa ser glorificado. É o lugar da presença. Jesus está na sua mesa, irmão. Quando você se assenta à mesa, Jesus tira uma cadeira para ele. Amém? Então essa presença é importante. Não é o pão nós temos. Mas o importante é a presença. Essa presença gloriosa que entra dentro da nossa casa. Eu lembro que o meu filho Lucas sempre foi muito arteiro. E ele sempre olhava para mim e dizia: pai, eu falava para ele assim: Lucas, não minta para mim. Ele dizia: pai, eu sei que o senhor é assim com Deus, ó. Se eu mentir para o senhor, Deus revela. Irmão, como é que o seu filho vê você? Você é assim com Deus? A ponto do seu filho dizer: não, meu pai é assim com Deus, ó. Agora, não adianta você falar para o seu filho assim: não, meu filho, você me respeita, hein? Eu sou homem de Deus. Não.
ninguém diz para ninguém que é homem de Deus. Se você encontrar alguém dizendo que é homem de Deus, saia de perto. É treva. Homem de Deus não se diz. As pessoas que identificam. A Bíblia diz que a sunamita olhou, disse para o marido: bem, vejo que passa aqui na nossa porta um santo homem de Deus. Então é essa presença que nos faz, é essa intimidade com o reino. Aí o texto diz assim, ó, a quinta coisa, para vivermos a cultura do reino, diz assim, ó, precisamos praticar a benevolência, a misericórdia, através do perdão. Porque o texto diz assim, ó, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O perdão é algo fundamental. Se você quer ter uma família saudável, se você quer ser saudável, pratique o perdão. Ah, mas foi algo horrível que fizeram comigo. Perdão. Perdão não é vontade. Diga comigo, perdão não é vontade. Porque nós não temos vontade de perdoar. Mas perdão é um mandamento. Se você é cristão, você é obrigado a perdoar. Não tem outro caminho. O perdão é um mandamento. Deus está nos mandando perdoar. E esse perdão, ele precisa ser vertical e horizontal na nossa vida. Ele é em relação a Deus e em relação ao meu irmão. Porque se você diz que Deus te perdoou, que você tem uma relação com Deus e não consegue perdoar o seu pai, você não consegue perdoar sua mãe, você não consegue perdoar um irmão, não consegue perdoar o marido, ou filho ou pai, você não entendeu o que é o reino, você não entendeu o que é a cultura. Nós precisamos viver o perdão. A maneira mais forte de nós vivermos o perdão é vivermos uma intimidade maior com Deus. Quando você encontra alguém que tem dificuldade em perdoar, você pode ter certeza que ele tem pouca intimidade com Deus, ou quase nenhuma. Relacionamento fraco, relacionamento raso com Deus, leva você a guardar mágoas, leva você a ter ressentimentos de alguém, leva você a viver uma vida tóxica. Mas quando você aproxima de Deus, você pega a essência de Deus, e a essência de Deus é o perdão. Então nós precisamos perdoar. Então nessa manhã, libere o perdão. Perdoe. E você vai ver que Deus vai abençoar a sua vida de forma extraordinária. Você vai virar a glória de Deus na sua vida. Muitas vezes a nossa dificuldade em perdoar é a nossa baixa relação com Deus. Eu preciso ter uma relação maior com Deus. Se nós observarmos o texto diz assim, Jesus vai dizer assim, lá no versículo de número 12, Jesus diz, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ponto. E aí Jesus continua, né? Assim não nos deixei cair em tentação, livra-nos do mal, não deixei cair em tentação, livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e amém. Termina no versículo 13. Mas coloque aí na tela, olha o versículo 14. Jesus vai voltar a falar do que agora? Ele já terminou a oração, amém, amado? A oração tinha acabado, ele diz amém, amém, amém. Mas ele volta ao versículo 14, na essência da oração do Pai Nosso. Teologicamente, você que estudou teologia, sabe que quando um assunto é repetido no mesmo contexto, chama-se ênfase de Deus. Amém? Deus está querendo que a gente dê ênfase àquele assunto. E aí ele volta ao versículo 14. Portanto, se perdoais aos homens, as suas ofensas, o vosso Pai Celestial estará também te perdoando. Versículo 15. Se porém, é uma consoante, é uma condição. Se porém não perdoardes os homens,
as suas ofensas, tampouco o Pai também vos perdoará. Põe a mão no teu irmão e fala, negócio sério, hein, irmão? Então nós precisamos perdoar. O perdão não é uma vontade humana, é um mandamento. Quem ama a Deus aqui, levante a tua mão, irmão. Olha que benção. Então obedeça a Deus. Não importa o que fizeram com você, meu irmão. Perdoe. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão sara, o perdão transforma a sua vida. Essa é a cultura do reino dentro da nossa casa. Nós precisamos perdoar. O perdão é sarador. O perdão ele cura, o perdão transforma. Esses tempos atrás eu tive uma experiência que Deus me deu. Eu estava numa casa de um irmão amado, fui pregar numa região do Mato Grosso e me levaram para almoçar na casa do irmão. E esse irmão buscou a gente no aeroporto, estava cuidando da gente, ele quis fazer um almoço para a gente na casa dele. E eu cheguei na casa dele, eu sou muito observador, e observando ele e a esposa, observei que na cristaleira assim, ele tem um menininho bem pequeno, ele já é um senhor de idade, um pouco mais, seus 65 para 70 anos, e um menino de 8 anos. E eu vi na cristaleira deles assim a foto de uma menina, 16, 17 anos. E aí olhando aquela foto, a irmã veio de cima, eu falei, e essa menina, minha irmã, é filha de vocês também? Ele virou para ele e falou assim, era nossa filha. Aquele clima difícil, né? De uma frase tão enfática. E eu fiquei calado. E aí quando eu me levantei, serviram ali um sorvete para a gente tomou um sorvetinho, levantamos e fomos nos saindo. O Espírito Santo falou para mim, no meu coração, diga para ele, dizer para ela que ele ama ela. Aí eu falei, não vou fazer isso não, isso é coisa da minha cabeça. E fui para o carro, o irmão me esperando. Quando eu entrei no carro, o Espírito Santo falou comigo assim, covarde, volte e diga para ele. Aí eu pedi para o irmão parar o carro, o irmão tocou a campainha, entrei, chamei, o irmão veio a esposa, e eu falei assim, Deus mandou dizer para o senhor, para ligar para sua filha, e dizer para ela que o senhor ama ela. Não vou fazer isso. Aí eu olhei para a irmã, olha como é que Deus trabalha. Eu olhei para a irmã e disse, irmã, ligue para sua filha. Aí ele falou, você tem o telefone dela? A mãe pegou e ligou. Chamando, eu falei, pega o telefone. Diga para a tua filha que você ama ela. A menina tinha saído de casa há 2 anos para morar com uma outra mulher. Uma mulher de quase 40 anos e ela 17. Ele ligou com a voz embargada, começou a chorar. E nesse choro, ele conseguiu falar para a filha, eu te amo, minha filha. E eu disse para ele, de novo. E ele diz, eu te amo, minha filha. E a menina começou a falar no telefone, passou para a mãe, e ele começou em choro. Orei pelos dois e vim embora. 15 dias depois ele me liga. A filha voltou para casa, restabeleceu, voltou para a faculdade e agora vai casar o ano que vem. Põe a mão no teu irmão e diga, o perdão, ele sara. Sabe por que você é sarado? Quem é sarado em Deus aqui? Levante a mão, irmão. Curado em Deus. Põe a mão e fala assim, foi o perdão. Deus te alcançou com o perdão dele. E esse perdão tem que estar dentro da nossa casa. O maior ambiente para o perdão é a nossa família. Nós precisamos praticar o perdão. Perdoar o cunhado folgado. Perdoar a sogra abençoada. Tem que perdoar. Deus quer que nós vivamos o perdão, amados. Quem está entendendo, diga amém, amados. E o texto continua. A 6ª coisa, a cultura do reino precisa ser uma convicção a nós. Porque o texto diz ao nosso coração, o texto diz assim, e não vos deixei cair em tentação. Proteção do Pai. Mas livrai-nos do mal. Olha, nós temos um adversário.
é o diabo. Amém, amado? Quem crê em Deus aqui, levante a mão, diga amém. Que benção. Quem crê no diabo, levante a mão. Você não acredita que o diabo existe, irmão? Então quem crê que o diabo existe, levante a mão, irmão. É porque eu falei quem crê, né? Aí eu falei, eu não creio no diabo. Não, mas você acredita que ele existe. E se você não acreditar, irmão, você já perdeu o céu. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as ciladas do diabo. Por isso a oração diz assim, ó: e não vos deixei cair em tentação, mas livra-os do mal. Mal aqui é poneru. Palavra grega, poneru. A palavra poneru é o próprio Satanás. Não é o mal comum da vida. Aí você fala assim, livra-nos da tentação e do mal de eu tropeçar, do mal de eu pegar um súbito, do mal de uma doença. Não, não, não. O mal aqui é poneru. O mal aqui é o diabo, é o nosso adversário. É aquele que quer destruir a nossa casa, é aquele que quer destruir a nossa família. Mas nós temos um Pai que cuida de nós. Levante a tua mão assim, irmão, fecha os teus olhos, para o mundo espiritual ouvir você dizer: eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada. Mesmo que o mal venha sobre mim, o Pai vai cuidar de mim, o Pai vai me guardar de todas as ciladas do diabo. Aquilo que os meus olhos vê, aquilo que os meus olhos não vê, toda a corrente do mal será quebrada, porque nós temos um Pai. Sabe por que Jesus venceu Satanás na tentação? Porque ele tinha convicção de que ele era filho. O diabo apareceu para ele e disse: se tu és filho. O diabo trabalha a dúvida. Ele trabalha a todo momento. Na hora da luta, na hora de adversidade, você diz: será que Deus está comigo? Será que Deus está nesse negócio? Por que Deus fez isso? Por que Deus está fazendo aquilo? Não é Deus, é Ele trabalhando em você, amado. A adversidade, a luta, a dificuldade na sua família não é para te destruir, é apenas para fazer você se tornar mais um filho amado de Deus. Jesus olha para o diabo, e o diabo olha para Jesus e diz: se tu és filho. E Jesus diz assim: eu tenho certeza que eu sou filho, então transforma essas pedras em pão. Jesus diz: não, eu não vivo só de alimento, eu vivo de toda a palavra que vem do Pai. Essa convicção de Pai. A palavra reino, aqui tem alguns sentidos para nós. A palavra reino vem da palavra grega basilai. A palavra basilai é governo, domínio. Um pai que domina sobre nós. Aí a palavra poder, dunamis, que vem da palavra dinamite, poder, aquilo que nada pode resistir. Nada pode resistir. Esses dias eu estive numa cidade de Vitória. O irmão me levou próximo a uma pedreira e nós pegamos o momento exato em que ele estava implodindo uma grande pedra para tirar os blocos de mármore. Uma pedra enorme. E aí a distância que nós estávamos, com o binóculo, o irmão mostrando para a gente, os caras colocando, e um momento da explosão. Uma nuvem enorme de poeira. Daqui a pouco aquela poeira baixou e aquela pedra enorme virou blocos pequenos. Põe a mão no teu irmão e fala assim: o Senhor tem poder para implodir tudo aquilo que não é de Deus na sua vida, da sua família. Você crê nisso? Amém, amado? Nós temos o duname de Deus. Ele é o nosso Pai. Esse é o Pai que tem guardado a nossa vida, a nossa vitória em Cristo Jesus. Amém, amado? E por último, já passei do horário, né, pastor? E por último, amados, qual é a essência? Se nós, como os filhos de Deus, precisamos viver essa cultura do reino que está dentro da oração do Pai Nosso, nós precisamos viver a essência de Deus. E a essência de Deus, a Bíblia nos relata lá em Mateus 5, versículos 34 ao 44. Jesus vai dizer assim: olha, ouviste, pois, isto: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais
filhos do Pai. A essência de um filho de Deus é o amor. É amar com intensidade, é amar com grandiosidade, é amar com poder, é amar com graça. Nós precisamos viver isso, amados. O lar é um ambiente de amor. O lar é um ninho, onde, porque o filhote voe, o ninho tem que ser desfeito. De tão gostoso que é o lugar. O nosso lar é um ambiente de amor, porque ele precisa refletir o amor de Deus dentro da nossa casa. Amém, queridos? A nossa casa é um ambiente de amor? A sua casa é um ambiente de amor? Por que o filho pródigo voltou para casa? Por que o filho pródigo voltou para casa, irmão? Vocês dá para imaginar? Olha para o teu irmão e fala assim, porque ele encontrou amor. Que ele não achou lá fora. Ele pediu o dinheiro do pai, pediu tudo que o pai tinha, pediu tudo, desgastou de maneira dissoluta, mas quando tudo acabou, ele lembrou de quem? Do amor do pai. Talvez você aqui nesta manhã, o seu filho esteja longe da casa do pai. O teu filho se afastou. Mas eu quero te dar um conselho. Sente na porta da sua casa e fique olhando na direção do caminho, porque o amor da sua casa vai trazer o teu filho de volta. E esse amor precisa ser praticado por você, não é por outro. A Bíblia diz que o pai amou, e a Bíblia diz que o filho, lá em Lucas 15, 17, diz assim, e levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Pai, eu pequei contra ti. Não sou digno de ser teu filho. Faz de mim um servo. E ele caminhou em direção ao pai. De longe, a Bíblia diz que o pai fez o quê, irmão? A Bíblia diz que o pai observou. Talvez alguém dizia assim, olha lá, ó, vem mais um pedir. Vem mais um pedinte. E o pai olhou de longe. A Bíblia diz que o pai estava assentado, sim ou não? A Bíblia diz que o pai se levantou. Olha, irmão, a ação é do pai. O filho era um menino que não sabia o que era a vida. Talvez o seu filho afastou de casa. Seu filho tem entrado por caminhos que não agradam a Deus. E você está dizendo, não, tem que vir para Jesus. E você briga com ele. Pare de brigar. Comece a amar ele. A Bíblia diz que o pai levantou, olhou o filho. Foi assim? E o pai partiu em direção ao filho. E quando chegou perto do filho, disse assim, eu te avisei que você não devia ter saído. Moleque rebelde. Não. A Bíblia diz que o pai o abraçou. Trouxe para o peito. E aquele filho diz, pai, faz de mim um jornaleiro. Faz de mim um servo. E o pai, cheio de amor, olhou para o filho e disse, ei, tragam a sandália para ele, tragam a roupa limpa para ele, tragam o anel para ele, porque esse meu filho estava morto, mas agora ele está vivo. O amor precisa ser intencional. E o pai amou. E quando terminou aquilo, o pai disse assim, ei, vamos dar uma festa. Você vai dar uma festa para quem te traiu. Você vai dar uma festa para quem te abandonou. Põe a mão no teu irmão e diga assim, ó, você me ama? Mas pergunta com amor, irmão, pergunta com vontade. Olha para a pessoa e diz, você me ama? Fica esperando ele responder. Você me ama? Se a pessoa dizer sim, você diga assim, então dá uma festa para mim. Dá uma festa para mim. Quem ama faz festa. Quem ama não faz conta. Quem ama não fica avaliando. Ah, eu não vou fazer porque ele fez isso para mim. Não. Quem ama dá festa. Quem ama faz festa. Mesmo na dor, mesmo na luta, você ama e faz festa. O pai fez isso, amém, amado? E nós precisamos vivenciar isso, irmão. Eu quero orar com você.
Se você puder ficar de pé para nós orarmos. Eu já passei aqui alguns minutos, pastor, me perdoe. Deixa eu contar um testemunho meu para você. Cadê o grupo de louvor aqui, para você fazer um solinho aqui para mim? E eu vou orar por vocês. Deixa eu contar um testemunho meu para vocês. Eu tenho 2 filhos, olha aqui para mim, 2 filhos. O meu filho mais velho, o Lucas, me envolvi muito no meu trabalho. E no meu trabalho exigia muito de mim. Eu não vi o meu filho crescer. Quando o Lucas completou 12, 13 anos, que eu saí do emprego, Deus me tirou e eu fui ser pastor. Aí eu me tornei o pastor. E aí fiquei mais longe do meu filho ainda. O Lucas, quando completou 18 anos, o Lucas chegou em mim e na Márcia, disse: estou saindo de casa. Eu não quero ser mais crente. O Lucas fazia as artes dele, aquelas artes de adolescente, tipo assim, pegar o carro da igreja escondido, sair para dar uns cavalos de pau. Essas artes. E aí isso, fugir de casa de noite, de madrugada, pegar o carro, abrir o portão. Ele abriu o portão sorrateiramente, soltava o carro na banguela, saía com o carro na banguela, nós acordávamos, o carro não estava em casa. O Lucas. E aí eu pegava o Lucas: você vai acabar com o meu ministério, eu sou o pastor da igreja. E meu filho cada vez mais distante de mim. O Lucas completou 18 anos, saiu de casa. E foi morar com os amigos, usar droga, prostituição. Eu e a Márcia choramos 1 ano e pouco. Todas as vezes que eu ia ver o Lucas, o lugar que ele vivia era horrível. Meu filho estava se perdendo. E eu querendo pastorear ele. Ele ligava pedindo dinheiro para a mãe. E a mãe, coração de mãe, Madre Teresa de Calcutá, dinheiro para ele. E eu cobrava ele: Lucas, você está indo na igreja? Domingo eu fui na igreja, pai. Qual igreja que você foi? Em Uberlândia. Tal igreja. Eu ligava para o pastor: meu filho esteve aí? O pastor dizia: não vem não. Eu ligava para ele. Qual é a palavra que eu dizia para ele? Mentiroso. E cada vez mais o meu filho distanciando de mim. Eu perdendo o meu filho. Eu já estava em crise. Como é que eu vou ensinar para a família se eu perdi o meu filho? Como é que eu vou ensinar a família? Põe a mão da pessoa que está ao teu lado e diga assim: tudo está na mão de Deus. Até aquilo que você não entende. Um dia eu levantei de madrugada, a Márcia estava orando, chorando pelo Lucas, porque havia feito uma tatuagem na barriga. E nós perdendo o nosso filho cada vez mais. E aí eu orei com ela, ela foi deitar, eu continuei orando. Naquela noite, o Senhor me visitou. O Senhor falou comigo. Ele diz: abre a Bíblia, abre a minha palavra. Abre em Gálatas 6:2. É possível colocar na tela o texto, meu filho? Gálatas 6:2. Olha o que diz o texto. O Senhor me deu esse texto numa madrugada. E o texto diz assim: levem os fardos. Alguma tradução diz: levem os fardos. Outra tradução diz: levem o sofrimento uns dos outros. Assim cumprirei a lei de Cristo. A lei de Cristo é João 15:3. Vos dou um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. O Espírito Santo falou para mim: você conhece toda a igreja, você conhece o fardo de todo mundo, mas você não conhece o fardo do seu filho. Você não sabe a dor dele. E naquela noite eu orando ao Senhor, pedi perdão a Deus, pedi que Deus me mostrasse
as frustrações, os medos do Lucas. E o Espírito Santo resumiu numa palavra para mim. A palavra era: pai. Seu filho precisa de um pai, não de um pastor. E daquele dia em diante eu comecei a se tornar pai do Lucas. Eu ligava para ele, dizia que amava ele. E foi mais ou menos mais uns 4 meses, até que numa madrugada o Lucas ligou para nós, desesperado, dizendo: pai, eu cheguei agora em casa e quis tomar um copo de leite, não tenho nem leite para tomar. E ele gosta de um copão de leite com Toddy. Não tem, pai. Eu posso voltar para casa, pai? Eu disse para ele: meu filho, claro. Quando o senhor pode vir buscar? Eu falei: agora. E corremos buscar o Lucas. Trouxemos o Lucas. Uma peça de roupa dele não dava para ser usada. Tão encardido, tão sujo. A Márcia, nós íamos visitar ele, ela voltava chorando, 160 quilômetros, de ver a situação que o Lucas estava. Mas naquela noite o Senhor devolveu o meu filho para mim. E ele voltou para casa envergonhado, dizendo: pai, o que vai ser de mim? Que vergonha, cidadezinha pequena. Eu fui embora e estou voltando pior do que eu fui, pai. Falei: meu filho, Deus vai cuidar de você. E Deus foi trabalhando no Lucas. Deus foi transformando ele. E eu fui abraçando ele, não cobrava ele de nada, só abraçava e beijava. E Deus foi trabalhando no meu filho. Hoje ele é o braço direito meu da igreja. É o melhor músico da igreja. É um homem extraordinário. Deus preparou a moça mais crente da igreja. E ele casou com ela. E agora me deu a netinha faz 1 ano e meio. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não desista. Levante a tua mão para o céu. Adore a Deus com louvor conosco. Eu quero orar por você. Nesta manhã, Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: eu quero que você viva a minha cultura, que você viva o meu reino na tua casa, que você viva o melhor de Deus na tua casa, porque eu tenho um milagre para você. Adore ao Senhor para te servir. Aleluia, Jesus.